A Rádio Itaberá está recebendo nesta semana os candidatos e candidatas à Prefeitura de Blumenau. É um momento para apresentar suas propostas e para conhecermos melhor essas pessoas que se colocam à disposição para comandar o município entre 2025 e 2028. Esta série de entrevistas é uma parceria entre a Rádio Itaberá e o portal Informe Blumenau, por isso estamos ao vivo em 98,7 FM e nas mídias sociais da rádio e também do portal Informe Blumenau. Jornalista e analista político Alexandre Gonçalves participa conosco nesses encontros. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Jorge. Bom dia, candidata. Bom dia quem nos ouve e quem nos assiste pelas redes sociais. Hoje a nossa entrevistada é a candidata do PSOL, Rosane Magali Martins. Bom dia, candidata. Seja bem-vinda aqui à Rádio Itaberá. Bom dia, Jorge. Bom dia, Alexandre. É um prazer estar aqui para a gente conversar nessa reta final de campanha, né, com as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo e querendo entender um pouquinho mais, né, das propostas, da política em Blumenau. Candidata, conte um pouco da sua história, né, e por que a senhora decidiu entrar na disputa eleitoral nesse ano? Bem, resumidamente, né, eu sou blumenauense, tenho 62 anos, sou advogada na área e na defesa das famílias, há mais de 30 anos, tenho especialização em gerontologia, que é estudo do envelhecimento humano, tenho uma pós-graduação em gestão em saúde e tenho mestrado em educação, tenho 14 livros publicados, sempre fui muito envolvida com os movimentos sociais, com o movimento cultural e agora, aos 62 anos, aceitei esse desafio do nosso partido de enfrentar, né, essa disputa eleitoral para dar à cidade uma opção que não existia antes da nossa entrada, porque a gente tem 3 candidaturas que já se avizinhavam lá em janeiro, o ano passado ainda, que estavam disputando o mesmo campo ideológico, né, bolsonarista, de extrema-direita, e tínhamos um início de uma campanha que era para ser uma frente de esquerda, que, né, acabou não se consolidando e nós achamos por bem e demarcar esse lugar das propostas de uma cidade diferenciada, que são as propostas do nosso partido, que foram construídas junto com a comunidade, né? E essa é a tarefa que a gente está fazendo, falando do nosso partido, das propostas e também do que a gente acha que está errado na cidade de Blumenau e como é que a gente gostaria de resolver esses problemas. Candidata, a senhora é uma importante ativista dos direitos humanos, em especial, né, do público LGBTQIA+. E a senhora tem feito contundentes manifestações em ações que acontecem aqui na nossa cidade de preconceito, de discriminação, e a senhora também é muito contundente ao falar sobre o crescimento de células neonazistas aqui na nossa cidade. A senhora considera Blumenau uma cidade nazista, ou por que a senhora entende que tem esse, no seu entender, esse crescimento dessas células aqui na cidade? Assim, eu não digo que Blumenau seja uma cidade neonazista, mas tem algumas pessoas em Blumenau, com certeza, porque isso não é uma coisa que veio do espaço, são fatos mesmo, né, de ataques, inclusive, há pouco tempo atrás, até a gente acionou a justiça, são propagandas de cunho neonazista e que estaria sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Então, existem. Isso por quê? Porque ainda há uma romantização de algumas pessoas que não conhecem bem a história, de acharem que Hitler teria tido razão no que fez, de mandar queimar judeus, até negam, né, o Holocausto. Então, assim, tem células, realmente, juventudes que não entendem, estão vinculadas, talvez, com, né, um bolsonarismo extremo, que acham que realmente pessoas pretas, pessoas gays não devem existir.
e se eles pudessem, talvez até, né, não deveriam existir. Então, eu sou uma humanista, eu não defendo só os direitos LGBT, eu sou uma feminista, eu sou uma ativista também na defesa da cultura e de todas as pessoas que estão excluídas, né, dos sistemas. Então, é até difícil dialogar num debate para a prefeitura alguns temas pela falta também de compreensão dos outros candidatos de alguns temas. Ontem, no debate, eu fui falar sobre as questões indígenas e um candidato me retrucou dizendo que indígena é invasor de terra e que ele vai dar apartamento Minha Casa Minha Vida para os indígenas. E não entende nem a história que os indígenas estavam aqui, foram assassinados, né, pelos europeus que vieram para cá, que queriam segurança, mas eles eram os donos da terra. Então, a falta de compreensão histórica, política e de recomposição também, uma reparação histórica que a gente tem que fazer. São poucos os indígenas, mas eles é que cuidam do meio ambiente, cuidam da água, cuidam da terra, não exploram, não matam ninguém, eles só querem existir na natureza. Então, esse contexto de que tu não entende quem são os excluídos e que tu continua a fazer políticas para excluir ainda mais os excluídos, para mim é muito preocupante na cidade. Na cidade não, no estado de Santa Catarina como um todo, quando tu desumaniza a população. É uma desumanização, onde você... Agora eu passei aqui na rua, na frente do SESI, onde ali era o abrigo provisório de moradores em situação de rua. Agora resolveram o problema da ocupação dos moradores de rua, botaram uma grade, né? Então, não é assim que eu vejo. A gente tem que tratar seres humanos como seres humanos. E aí tudo que foge disso é porque, é de esquerda. Não é de esquerda. Eu acho que é cristão também esse ensinamento de tu tratar o ser humano como ser humano. Desculpa, eu falei demais. Candidata, a senhora defende igualdade e inclusão. Nesse sentido, como seria um governo ideal? Na nossa percepção, assim, nós temos um orçamento em Blumenau grande, né? São 4 bilhões. Tem partes destinadas para a saúde, para a educação, né? Tem todo o orçamento que já, né? A gente, o ano que vem, já trabalharíamos com um orçamento determinado. Mas a gente entende que tem muitos cargos comissionados, tem muita coisa terceirizada que não é fiscalizada, tem muita coisa para se fazer em Blumenau. A transparência, uma coisa que me chama a atenção é a falta de transparência. Não tem como você ser um gestor público e omitir informações, omitir quantos aluguéis, quanto que a prefeitura gasta com aluguéis, de quem são os imóveis que são alugados. São informações que a gente vem buscando há muito tempo. Quais são os prédios públicos, quais são os alugados, quanto é que se gasta nisso, quanto é que se gasta naquilo. Para a gente conseguir informação dentro dos sites de transparência da prefeitura, é uma escuridão. Né? Para trabalhar até na construção do nosso plano de governo, a gente acessou muito e foi muito difícil. Então, a transparência, diminuir o número de cargos comissionados, a gente fazendo uma gestão mais enxuta, as pessoas qualificadas nos cargos qualificados. A nossa percepção é que eu colocaria 50% dos cargos de confiança de primeiro escalão de mulheres, porque as mulheres nunca tiveram a chance de administrar essa cidade e elas têm capacidade. Nós temos mulheres extremamente capazes que nunca estiveram em espaços de poder. Isso já seria uma revolução na cidade de Blumenau. É uma outra forma de olhar, de gerir, de administrar, com muito mais responsabilidade, porque a gente entende dos problemas. Quando é para incluir uma mulher que trabalha e tem dificuldade para pegar o transporte coletivo, tem dificuldade para ter o filho protegido numa escola integral ou com contraturno, um transporte coletivo ineficiente, aí ela chega em casa cansada, apanha do marido, então a cidade violenta para as mulheres, e aí também ela tem que fazer a janta, porque, né, é uma cidade, muitas famílias são muito machistas, e ainda apanha do marido e não tem água. Então, olha só numa história de uma mulher, a gente já pega todos os problemas principais da cidade. Falta d'água, transporte coletivo, horrível, caro, a falta de contraturno, enfim, né, e a violência contra a mulher. Mas, candidata, como somos, só um minuto, Josiane, como somos uma cidade conservadora, né, como é que a senhora conseguiria quebrar essa barreira conservadora e promover a inclusão?
Por exemplo, assim, ó, a gente se reuniu muito com algumas entidades, né, de famílias com filhos atípicos e com autismo. E ontem, até no debate, eu levantei isso, foi bem interessante, porque a cidade, né, tem que fazer uma política de acolhimento, de inclusão. Mas quando a gente fala de inclusão, não é só dessas categorias, né? Inclusão de todas as políticas que estão faltando em Blumenau. E aí eu levei um dado seguinte, que é um dado estatístico, que a maioria das pessoas autistas, elas vivem em espectros LGBT também. Muitos autistas são LGBT. E aí, tu quer discutir o autismo, mas quando a gente fala que, né, o autista tem que ser protegido também do preconceito, do bullying na escola, porque ele também, né, ele também é LGBT, aí a galera, eu não sei qual é o problema que tem na cidade de Blumenau, que fazem crescer essa pauta de costumes, criminalizando, como se ser uma pessoa negra, uma pessoa imigrante, as pessoas nordestinas sofrem muito preconceito, elas servem aqui para estar lá, né, no pé da base da pirâmide, trabalhando em serviços que o blumenauense, que já é formado, pós-graduado, não quer mais fazer. Mas aí, quando morre um trabalhador da coleta de lixo, todo mundo está preocupado com a coleta de lixo, e ninguém se preocupa com aquele trabalhador que morreu. E morreu por quê? Porque aquele caminhão não foi vistoriado e não tinha, né? Então, assim, onde é que já se viu que o meu lixo é mais importante do que a morte daquele trabalhador? Eles entraram em greve porque eles não deram nem um dia de luto para os trabalhadores. Tu perde um colega de 27 anos, esmagado pelo caminhão de lixo que tira a sujeira de dentro da tua casa, e a cidade não se compadece. Então, isso é que uma cidade desumanizada vai criando. As pessoas têm mais pena do cachorro que está na rua do que uma pessoa que está em situação de rua. Está mais preocupada com a coleta do lixo do que o trabalhador que foi morto quando tirava o lixo da tua casa. Então, é nesse sentido que eu entendo que a minha tarefa, aos 62 anos, é dizer assim, para a cidade, vamos tratar as pessoas com respeito, com humanidade, vamos trazê-las para as políticas públicas, vamos parar de fazer isso que está sendo feito. É a minha missão histórica, eu tenho 62 anos, eu não precisaria estar entrando hoje na política, né, ao fim da minha vida. Mas, ao fim da minha vida, eu vi que Blumenau precisa que os cristãos voltem aos ensinamentos cristãos, que o blumenauense volte a ser aquele blumenauense que deu de comer para o meu avô e minha avó quando chegaram aqui como moradores de rua. E a minha família sobreviveu em Blumenau porque o blumenauense era bom, era generoso. E hoje não é mais. O prefeito diz assim, não dê esmola. Deu o quê para essa pessoa? O que ele está dando? Não está dando nada? Então, é nesse sentido de resgatar a dignidade. A minha família já foi acolhida, o meu avô e a minha avó foram tratados com humanidade pelos blumenauenses. Mas essa humanidade, ela foi sendo perdida pela dureza do discurso de extrema-direita, infelizmente, que criminaliza a pessoa pobre, a pessoa preta, a pessoa, né, em situação de rua. Candidata, no seu plano de governo, qual é a prioridade da segurança pública? E eu também quero saber a sua opinião sobre dois assuntos, sobre a Guarda Municipal Armada e sobre a vigilância armada nas escolas da rede pública municipal. Pois bem, depois do incidente da creche, né, Bom Pastor, o ano passado, nós tivemos uma preocupação muito grande com as escolas. Aconteceu numa creche que não é pública, né? As escolas públicas, na sua maioria, Alexandre, elas têm um muro de proteção bem maior, tem um maior controle. Não sou contra a proteção, né, das crianças nas creches, nas escolas, porque as crianças têm que ser protegidas. Mas quando a criança não está na escola, não está no contraturno, ela está sendo violada em casa, né? Você divulgou ainda hoje, né, o aumento do índice de violência sexual de crianças de 0 a 5 anos, e elas são violadas onde? Dentro de casa. Então, se a gente quer proteger nossas crianças, não é uma polícia armada na rua que vai proteger as nossas crianças, as nossas mulheres. Blumenau é a segunda cidade mais segura do Brasil, Alexandre. Do Brasil. Nós não temos um efetivo maior na rua, porque o candidato
Egídio, que se diz tão amigo do governador, que é amigo do governador, mas não reforçou o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil em Blumenau, que a média nacional é de 1 PM para 500 e Blumenau tem 1 PM para 1.780 habitantes. Então, o que falta aqui é reforçar a PM, que ela faça o trabalho dela, que é preventivo. A Polícia Civil é depois que o crime aconteceu. Falta efetivo? Também o amigo do governador, que é deputado, que continue lá como deputado e traga mais efetivo para Blumenau. Agora, querer fazer a sua guarda armada, parece que ele quer a polícia dele. E não é necessário, porque os índices de criminalidade diminuíram em Blumenau. 30% diminuiu de 2022 para 2023 o índice de homicídios e diminuiu em cerca de 15% de furtos e roubos. E nós somos a segunda cidade mais segura do Brasil. Não se justifica uma guarda armada. Esse dinheiro que ele quer colocar para fazer a sua própria policiazinha, para brincar de xerife em Blumenau, ele que invista na educação, na saúde, sabe? Na recuperação de córregos, que uma das propostas nossas muito importante é do meio ambiente, que a gente vê que não adianta botar ponte se a gente daqui a pouco não vai ter rio que corre embaixo da ponte. Então, a proposta com os desastres climáticos, o nosso plano de governo, ele abraça a cidade como um todo. As pessoas, o meio ambiente, todos os animais, a flora, a fauna. E aí eles vêm com essa cantinela o tempo todo. Polícia armada, polícia armada. Não se gasta esse dinheiro nisso. Vamos colocar esses recursos em outra coisa, né? Em ter transporte coletivo de qualidade, buscar uma tarifa zero, que é possível se a gente parar de jogar dinheiro no lixo. No debate ontem, a senhora falou que vai rever as parcerias da Prefeitura com entidades religiosas que prestam algum tipo de assistência em algumas áreas. A gente percebe que, principalmente em áreas com relação a dependentes químicos, pessoas em situação de rua, nessas pessoas com maior vulnerabilidade. A gente sabe da limitação do poder público em conseguir atender essa população, e não é só de Blumenau, de tudo quanto é lugar. Bom, no momento que a senhora... Eu queria entender esse processo de revisão. Nós temos algumas entidades que fazem trabalhos muito importantes, o Cruz Azul, o Sereno, o Centro Vida. Então, o que a senhora pensa em fazer e como é que a senhora pensa em suprir essa demanda caso não tenha esse atendimento? Assim, não é que a gente vai cortar, porque assim, tem algumas instituições que realmente fazem. O que eu acho uma irresponsabilidade em todos os contratos que a prefeitura faz, seja com licitações, com terceirizações, falta fiscalização. Eu trabalho já há algum tempo, inclusive já internei compulsoriamente filhos de mães que vieram me procurar. É um trabalho que a gente sabe que às vezes precisa ter essa intervenção, da família, enfim, a gente não é contra isso. Mas falta a fiscalização, porque ao conversar com essas pessoas que são levadas a esses lugares, alguns gostam e outros dizem assim, eu não quero ficar lá rezando. Eles obrigam a gente a rezar de manhã, de tarde, de noite. Então, tem algumas pessoas que não querem, eu queria estar aprendendo, eu queria estar fazendo alguma atividade, eu queria estar fazendo horta, eu queria... Mas fazem atividades nesses espaços, né? Então, assim, o que eu penso... A religião entra junto. O que eu penso é assim, tem que entrar o acolhimento, o respeito que eles têm nessas instituições, não estou dizendo que não, mas o poder público que está remunerando por vaga ali, ele também tem que ir lá ver como é que está funcionando, fazer a fiscalização, Alexandre, que hoje a fiscalização é quase nenhuma. E não estou dizendo que tenham crimes, mas tem muitas pessoas que reclamam. Então, a gente tem um abrigo municipal, que lá não se dispõe nada para a pessoa que está preferindo dormir na rua do que ir para lá. Por que ela prefere dormir na rua? O que está faltando? Então, a nossa proposta é o seguinte, nós temos equipamentos, temos recursos, temos pessoas capacitadas. Eu acompanhei várias abordagens, abordagens sociais. As pessoas são muito bacanas, mas alguma coisa está faltando. Então, a gente tem que fazer um diálogo até chamar essas pessoas. Como é que seria melhor? Você se recuperaria da droga de que maneira? Porque a gente tem que dialogar com ele como se humano fosse, e não como se fosse um tutelado. E tem o outro problema que é o mais grave, que é a pessoa que tem acometida de doenças mentais, que
ela é expulsa da família de Blumenau, muitos são expulsos, não quer aquela pessoa esquizofrênica dentro de casa, joga na rua, e ela na rua acaba agravando o quadro, fazendo uso também de crack, né? Porque não é nem maconha que eles usam, é crack. E aí fica pior ainda a situação para ele. Então, a gente tem que fazer todo o resgate dessa família, como é que a gente vai fazer a reintrodução. Eu tive um tio, Alexandre, que ele foi morador de rua, depois que ele se separou, eu tinha 14 tios, um deles foi morador de rua por vários anos. E a gente ia lá, a família ia lá falar com ele não queria nem voltar para a ex-esposa, não queria morar com os filhos, não queria morar com a gente, e ele queria morar na rua. E aí, na rua, levava pamblua, ele ia para a rua de novo. Então, é uma situação muito complexa, mas envolve um número de 400 pessoas. Então, se a gente conseguir tocar, né, fazer essa interlocução com as instituições também que são conveniadas, com quem vai ser atendido e com o serviço público, a gente consegue melhorar. São só 400 pessoas. Candidata, nesse sentido, né, qual é a visão da senhora sobre a internação involuntária e a política higienista, aquela que consiste da abordagem governamental para a limpeza em determinadas áreas, que acaba removendo, né, desses ambientes aqueles elementos que são considerados indesejáveis e que são considerados não higiênicos para aquele local. Assim, ó. Eu sou uma humanista, eu defendo os direitos humanos. Eu entendo, quando eu vou na CIB, no CDL, no Convention Bureau, que eles querem a cidade limpa e bonita para o turista. Mas assim, ó, a mesma forma que se trata a pessoa em situação de rua, que querem internar, né, forçosamente, mas não podem, é só por 90 dias, não pode internar mais que isso, porque tem uma lei desde 2001 em vigor no Brasil. Essa lei, que foi feita agora recentemente, foi para jogar para a torcida, porque esses institutos legais já existiam. O município já poderia fazer isso. Não fazia porque não queria, mas já existia a previsão legal para isso. Então, fizeram só para dizer, agora a gente vai internar todo mundo. E a gente não vê dessa forma. Ao mesmo tempo que o Blumenau quer se mostrar, né, economicamente linda para atrair o turista, para o comércio, para os restaurantes, tem que entender que essa situação é uma situação que está acontecendo em Paris, está acontecendo em Londres, com menos incidência, que é uma ilha, ninguém entra lá sem ter... Mas, assim, ó, a Europa toda está sofrendo com isso, né? Mas é um sofrimento que é humano. Isso é resultado do capitalismo selvagem que a gente vive. Outro está dentro da máquina, produzindo, pagando conta, outro não tem lugar no sistema. E aí tem uma galera que fica à margem do sistema. É a margem do sistema mesmo. E se você não está produzindo, não está dentro daquele sistema, você não serve, você é lixo. Então, nós temos também não só os moradores em situação de rua, como uma parcela da população que mora na periferia e que também não é vista pelo poder público, porque também é tratado como lixo. E eu estive nesses lugares, e eu falei com essas pessoas. Elas são tão sofridas que, quando eu perguntei assim, o que falta aqui para a senhora? Não falta nada. Aí eu disse, como assim não falta nada? O ônibus passa aqui? Passa não passa faz tempo. E o médico no postinho? Nunca tem, eu tenho que ir lá para o centro para conseguir. Então, como é que a senhora disse que não falta nada? A pessoa está tão abandonada que ela nem sabe o que ela tem falta. E isso é que a gente vê na periferia de Blumenau. Então, nós temos que olhar para todas essas pessoas, porque é um processo que é político, ideológico, não é um processo de Blumenau, é um processo mundial, onde, né, a gente quer esconder a feiura, né, entre aspas, que são as pessoas que, né, têm os dentes não bem tratados, que não estão indo, não estão tendo atendimento pela Unimed, que não podem pagar, que não têm dinheiro para o Uber. Essas pessoas que enfeiam a cidade, elas têm que ser excluídas dela, não. A gente tem que levar saúde, segurança, habitação, dignidade, qualificar, né, fazer um banco de empregos, fazer cooperativas para essas pessoas
se adonarem da sua vida. Poxa, Blumenau é linda, é maravilhosa, o povo de Blumenau é incrível, mas a gente tem que ampliar esse amor e generosidade para todo mundo. Candidata, a senhora também já falou que vai revisar a parceria da Prefeitura com creches privadas. É uma parceria que foi um modelo que a Prefeitura fez para conseguir ampliar o número de vagas, e realmente ela conseguiu. Eu, por exemplo, que tenho filhos na rede pública, eu conheço algumas desses espaços, são espaços de extrema qualidade. E como é que, se a senhora fizer isso, onde é que a senhora vai botar? Porque é construir espaços, né, construir mais creches, construir mais professores. E por quê, né? Se tem um espaço que também é um espaço de qualidade e adequação. Bem, falar em rever contratos é que a gente tem um compromisso com a educação pública, universal e gratuita. Então, isso acaba sendo gratuito também, né? Para o consumidor final, sim. Que é o foco. Mas aí volta-se também a seguinte: no privado, a gente, numa escola pública, tem todo um sistema, né, governamental que está ali para, né, da diretora, da assistente, da professora auxiliar, que a gente tem um monitoramento e as denúncias de alguma coisa que não está bem ali. No privado, a gente já não tem esse alcance. A gente quer ver o custo, a gente quer mapear a cidade, onde é que estão essas crianças que estão sem assistência. Se a gente não pode usar ali naquela região CI, escolas, para suprir essa demanda, porque tem muitas mães também que mudam de bairro, então tem que mapear isso. Isso não está dito. Para eu levantar o número de crianças que estão na fila de espera de creche foi uma trabalheira, porque também o site é bem confuso. 20 mil crianças em contraturno, tive que fazer vários cálculos, e aí eu tenho, assumindo, a gente tem a Secretaria de Educação, a gente vai ter os dados, onde é que estão essas filas, onde é que estão, em que região, e eu acredito que a gente consiga, sem grandes investimentos, manejar professores para determinados lugares, para atender as crianças que estão precisando lá. Eu acredito que a gente possa, sem grandes investimentos. Então, não precisamos construir novas unidades, né, de centros de atendimento de criança. E a gente pode remanejar, ampliar, às vezes, 1, 2 salas. Então, eu acredito que, com muito cuidado, com muita estratégia, a gente consiga suprir essa demanda. E é óbvio que, se for necessário em determinados lugares, continuar com essas contratações, porque a prioridade é atender a criança e a mãe que está trabalhando, né? Candidato, nós estamos na reta final da entrevista. Eu quero entender quantas pessoas hoje formam o grupo do PSOL em Blumenau. O PSOL só tem uma nominata de 6 candidatos, de um total de 16, uma dificuldade de conseguir atrair gente. Em uma eventual vitória sua, como é que a senhora governaria a cidade? Com que grupo a senhora governaria a cidade? Bem, primeiro, nós temos realmente 6 candidaturas. São poucos, concordo com você. O nosso partido, ele não está coligado com outros 8. Nosso tempo de TV e de rádio é minúsculo. Pouco tempo a gente fala de tudo que a gente gostaria, mas nós temos candidaturas muito diferenciadas. Então, a gente tem a única candidatura de pessoa trans de Blumenau, a única candidatura indígena de Blumenau. Nós temos um candidato que é gay, engenheiro e trabalha no SAMAI, inclusive está sendo processado pelo SAMAI porque ele disse que tem corrupção no SAMAI. Todo mundo diz que tem corrupção e ele é que está sendo processado. Então, é um partido pequeno, de filiados, mas tem muita gente que compartilha das nossas ideias, ideais e projetos. E por conta disso, se assumíssemos, né, e se assumirmos o governo, nós vamos buscar nos nossos aliados à esquerda, que pensam e estudam e entendem a cidade como um lugar de transformação social, nos cargos certos. Então, a gente tem as universidades em Blumenau que têm quadros excelentes, já dialoguei com vários deles. No nosso governo não vai ser, vai ter a linha política, óbvio, né, que é a linha do PSOL, mas os cargos vão ser técnicos. Isso vai garantir uma eficiência na prestação do serviço público, que é o que a gente quer se comprometer. E não ter um governo que vai ter que dar cargo para tudo quanto é partido e também né, ser ineficiente, ineficaz na condução da política, que tem que ser técnica também. Então, eu tenho muita tranquilidade nisso, não teria nenhuma dificuldade de administrar a cidade de Blumenau. Em cada pasta, eu sei exatamente quem convidar. Pessoas
absolutamente maravilhosas, técnicas, competentes, que vão fazer a diferença na cidade de Blumenau. Candidata, suas considerações finais. As minhas considerações finais, que não são tão finais, é dizer a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que acredite na força dos 50. Nós somos um partido que realmente é cheio de paixão para voltar a trazer para Blumenau essa inclusão, essa cor, essa diversidade, onde todas as pessoas possam coexistir com respeito, com amor, fazer uma cidade realmente diversa, inclusiva, acolhedora. Então, acredite nos 50, vote a advogada Rosane, professora Jaísa. Nós temos o coração aberto para mudar com técnica, com projetos, e a gente acredita que você também, ouvindo essa entrevista, sabe das nossas intenções. Menos polícia, mais amor em Blumenau, e vamos transformar essa cidade, lá da periferia até aqui no centro. Obrigada. Rosane Magali Martins, candidata a prefeita pelo PSOL, nossa entrevistada de hoje. Alexandre, obrigado pela participação mais uma vez e até amanhã. Obrigado, candidata. Amanhã estamos de volta aí com mais uma rodada de entrevista. E amanhã nossa entrevistada será Ana Paula Lima, candidata do PT. E essa sequência de entrevistas se encerra na sexta-feira com a participação do candidato Egídio Ferrari, do PL.